Olá pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Meu nome é Antônio e nós estamos aqui em mais um vídeo para o estudo do Livro dos Espíritos. Então, continuando o nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre a lei da destruição. A gente encontra essa lei no capítulo 6, do livro terceiro do Livro dos Espíritos, capítulo 6. Vamos ver aqui o que a doutrina espírita nos fala sobre a lei de destruição. Vamos aqui para o nosso resumo, né? Então, a doutrina espírita ensina que a lei da destruição é uma lei natural, necessária para que tudo possa renascer e se regenerar. De acordo com o Livro dos Espíritos, né, os seres humanos percebem o que nós, seres humanos, percebemos como uma destruição é, na verdade, uma transformação. Que o objetivo final é a renovação e o melhoramento, né, dos seres humanos. Então, vamos ver os principais aspectos aqui da lei de destruição. Necessidade de regeneração. A destruição é o meio pelo qual a natureza opera a renovação moral e física. A gente vê isso na natureza, né? O objetivo é permitir que o princípio inteligente em relação ao ser humano avance em sua escala evolutiva, sendo a vida do corpo um período ínfimo comparado com a eternidade do espírito. Então, né, nós temos um período curto, né, na nossa encarnação em relação à eternidade, né, e a perda, né, essa transformação através de morte e renascimento, vai operando essa transformação no princípio inteligente. Destruição necessária e destruição abusiva, né? Qual a diferença? Existe sim uma distinção. Qual é? A destruição necessária, como por exemplo a que serve para a alimentação, que serve para a segurança, essa é necessária, certo? E a abusiva? O que seria a destruição abusiva? Através do uso do livre-arbítrio, nós causamos destruição sem uma utilidade. Por exemplo, quando nós caçamos, na época, né, da caça, ou quando nós matamos animais para a nossa alimentação, isso é uma destruição, mas é uma destruição útil, necessária para a nossa alimentação. Ainda necessitamos da destruição de animais para a nossa alimentação. Mas, por exemplo, a caça é uma destruição, né? Destruir o animal por puro prazer. Isso é egoísmo. Né? Neste caso, é uma violação da lei de Deus. Né? Porque é uma destruição que não transforma, não há uma transformação, não tem um resultado positivo. Isso só mostra a natureza inferior do nosso espírito, né? Ligado a satisfações materiais, né? E os flagelos destruidores, né? As calamidades naturais, né? Como as pestes, a gente viveu a Covid, inundações, né? A gente está vivendo um período aí trágico de inundações com essas mudanças climáticas, né? Muitas perdas de vida. Como que a gente vê isso aí? Elas são utilizadas pela providência para fazer a humanidade avançar mais depressa. Esses eventos, embora dolorosos, são descritos como transtornos necessários para realizar em poucos anos o que levaria séculos, combatendo o orgulho, como? Por quê? Fazendo o ser humano sentir sua própria fraqueza e inferioridade diante da natureza. Diante desses flagelos, a gente se sente inferior. Não temos muito o que fazer. Só que o homem, o ser humano, ele é instigado, né, a usar a sua inteligência para se precaver, para se prevenir. Então, usa a ciência para tentar prever, usa a engenharia para tentar conter, né? Por exemplo, terremotos, né? Em grandes cidades. O que aconteceu com a evolução? A engenharia
evoluiu no sentido de minimizar, né, as perdas, a destruição material e, consequentemente, a destruição de vidas durante os terremotos, né? A gente vê isso em lugares, né, por exemplo, no Japão, eles têm uma arquitetura toda própria, porque lá eles são sujeitos a muitas instabilidades, né, sujeitos a terremotos, toda voltada para que a destruição seja minimizada. Então é onde entra, né, o avanço da inteligência. E aí se acelera esse avanço de acordo, né, com este impacto, né? E as guerras? Né? As guerras são fator de destruição, né? Será que ela entra aqui como necessária? Vamos ver o que os espíritos nos colocam. A guerra, olha só, preste atenção nisso. A guerra ainda é necessária em mundos inferiores. Nosso mundo é um mundo inferior. Para quê? Para promover a liberdade e o progresso, tá? Servindo para atiçar, né, os povos e acelerar o seu desenvolvimento. Então as guerras, elas acontecem e são... Deus, na sua infinita sabedoria, ele aproveita da inferioridade dos mundos como o nosso, onde as guerras acontecem, né? Acontecem porque, por exemplo, um país invade o outro para conquista de território. Isso ao longo da nossa história a gente viveu em várias situações de guerra, de conflito, né? Onde um povo é subjugado, por exemplo, o avanço, quando a gente estuda os impérios, o Império Romano, o avanço dos impérios romanos era dado por invasões, por guerras, né? E aí tem a contrapartida, né? Os povos vão se defender, né, contra aquela subjugação. Então existem os combates, né, as guerras. Aí o mais forte acaba subjugando, mas o que vai acontecendo através dessa destruição, né? Os povos vão evoluindo, né? Os seres humanos, por mais contraditório que pareça, vão evoluindo para alcançar uma estabilidade, né? Evoluindo para alcançar a sua liberdade. Mesmo que haja a invasão, a subjugação, você consegue ter aí uma troca depois, né, entre o povo. Por exemplo, o Império Romano fazia muito isso, né? A gente vê isso claramente no estudo do avanço do Império Romano. Ele ia dominando regiões e levava todo o seu conhecimento, todo o seu avanço para aquele povo que ele subjugava. Mas, ao mesmo tempo, ele se apropriava também da cultura e do que tinha de produtivo naquela região. Ele assimilava, então existia essa assimilação. O povo dominado assimilava novos conceitos, um novo progresso, e ao mesmo tempo o império também tomava para si conhecimento, progresso. Então havia uma interação. Por mais horrível que seja, você tem um progresso acontecendo. Então Deus aproveita a inferioridade dos povos, dos seres humanos, e tira algo positivo disso, né? No decorrer do desenvolvimento, a gente vai vendo no progresso da humanidade, né, as guerras diminuíram, né, diminui um ponto, depois voltam, mas a gente já vê até um avanço na própria guerra, né? As guerras mais antigas, né, eram mais cruéis, né? A destruição era mais violenta, então existia mais crueldade, né? Hoje a gente tem a contradição, né? A gente tem um avanço na própria guerra, onde não se admite certas condições para se evitar o quê? A crueldade. A guerra é necessária muitas vezes, a crueldade jamais. Então, numa guerra, você mata para se defender, o outro também,
Então isso acontece, essa destruição, a perda de vidas, mas a crueldade, matar com crueldade, que muitas vezes a gente vê o instinto animal perverso, né? E o ser humano no ambiente de guerra extrapolando e cometendo crueldades. Isso hoje, né? Você tem leis combatendo isso, tem leis combatendo os crimes de guerra, né? Então, apesar de uma coisa horrenda, você tem um avanço. E a gente ainda vive um período aí que a gente, é só olhar para os dias de hoje, quantos pontos, né, de conflito e de guerras. E a gente caminhando aí para conflitos talvez até maiores. Aí é em virtude da inferioridade do nosso mundo, né? Então, se a gente tem alguma dúvida que nós vivemos num mundo de inferioridade, está aí as guerras para confirmar isso, né? Mas jamais aceitar a crueldade, né? Então, nós devemos combater. Não é porque é uma lei que não deve ser combatida. Sim, a humanidade avançando, a gente vai cada vez mais não aceitando, não tolerando esse tipo de coisa. Então, você acaba progredindo, né? Há um progresso, até pela própria dor do conflito, né? Do dor, do sofrimento. A gente vai procurando evitar isso. É o que a gente viu durante o decorrer aí da evolução da humanidade. Sentido da morte, né? Sob a ótica dessa lei da destruição, a morte ela não é um aniquilamento, né? Mas uma transformação. Feliz essa transformação para quem entende, né, a vida espiritual, para aqueles que compreendem a vida futura. Aí não é um horror, né? É uma coisa feliz. Voltamos ao plano espiritual, retornamos à nossa vida verdadeira. A morte é encarada desta forma, uma transformação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um horror instintivo, né? Isso é natural a todo ser humano, um horror instintivo pela morte. A gente vê que as pessoas não gostam de falar de morte. Você começa a falar de morte, o comércio mais difícil de ser feito é você tentar vender para uma pessoa um jazigo, tentar fazer ela entender que no seu futuro você vai precisar. É um assunto que ninguém quer abordar, a morte. Mas isso é um instinto, né? Que Deus nos dá este instinto enquanto seres encarnados para que a gente, né, dê valor à vida. Tem a lei anterior a essa no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação, conservar a nossa vida, né? Então essas duas leis se equilibram, né? Conservação da vida, horror à morte, senão, né, a gente não teria este limite, né? E desejaríamos, não, então é assim, quero morrer e ir para o plano espiritual. Não é dessa forma, você tem algo a cumprir, né? Então você tem que preservar, sim, a sua vida, para que você tenha, para que enquanto espírito encarnado, você tenha suas provações, suas provas, suas expiações para cumprir, para realizar um progresso, né? Então Deus cria estas leis, são leis naturais, necessárias, mas que se equilibram. Então, em resumo, a destruição, né, é aquele aguilhão, né, que impele o ser humano para frente, né, para avançar, para progredir, combater, né, essa destruição a que ele está sujeito, né, e exercitando a sua inteligência e o seu senso moral, né, para atenuar esses flagelos, né, e os seus próprios vícios, que também nos causam destruição. No finalzinho do livro, deste tema, também se fala sobre a pena de morte, né? Que entra aí nessa... será que faz parte da lei de destruição? Os espíritos falam que não, né? A doutrina espírita se posiciona contra a pena de morte, né? Ensinando que a abolição da pena de morte das nossas leis mostra-se um progresso civilizacional. E a gente vê que hoje em dia são poucos os lugares, os países que admitem a pena de morte, né? E por que a doutrina espírita não admite, não aceita a pena de morte? Primeiro que a morte
Ninguém pode determinar a morte, né? Só Deus. Só Deus tem este limite, né? Nós, enquanto encarnados, temos a lei de conservação, temos que conservar a nossa vida para o nosso progresso. E se cometemos erros, você não tem que extinguir a vida, você tem que dar uma oportunidade para aquele espírito, né, se arrependa. Se arrependa. E possa, mesmo nessa encarnação, tentar pagar suas dívidas. Tá? Então só Deus tem o poder de vida e morte. Ninguém mais. Né? Se a gente muitas vezes se comete, né, a pena de morte, a gente vai lá para a Idade Média, a igreja matava, né, era a pena de morte, impunha a pena de morte em nome de Deus. Isso é uma blasfêmia. Né? É o ser humano inferior, como nós somos, tomando, né, uma autoridade de Deus. Isso é um absurdo. Deus impõe, Deus deseja a transformação do ser humano, o progresso do ser humano, através da sua vivência, da sua vida enquanto encarnado. Tá? E a morte, tá, deve ser a consequência da nossa vida. E só Deus pode abreviá-la ou prolongá-la. Tá? Ninguém mais tem este poder. Então, realmente, é algo a ser extinguido enquanto evolução do ser humano, a pena de morte. Né? Ela é totalmente inaceitável diante da doutrina dos espíritos. Então, pessoal, esse aí é um resuminho sobre a lei da destruição. A gente sempre recomenda que isso aqui é um resumo do que a gente apresenta para facilitar o estudo, mas é importante ler os textos, né? Então vamos lá no capítulo 6º, que fala da lei de destruição. Vamos ler, ver o vídeo, ler o texto, aí volta, né, para a compreensão. A gente sempre recomenda aqui, enquanto leitura, né, dos textos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a tradução do professor Herculano Pires. É a melhor tradução que a gente encontra aí, das obras de Kardec. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom estudo para vocês. Dúvidas pode colocar aí nos comentários e a gente responde. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.